crianças! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana, né? Eu tenho certeza que vocês tiveram assim, um final de semana maravilhoso, que vocês curtiram bastante, que brincaram. Quem saiu foi bom, quem ficou em casa também foi bom. Enfim, tenho certeza que o final de semana de vocês foi top, né? Então, por isso, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer por termos a oportunidade de mais um dia, certo? Vamos agradecer a Ele por tudo que Deus tem feito por nós, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela vida do papai, da mamãe, do irmão, do tio, do vovô, da vovó, enfim, pela vida da nossa família e também por tudo que Deus faz por nós, por Ele olhar por nós todos os dias, né? Então vamos agradecer a Deus por mais esta semana e que a gente possa aprender muito, certo? Então vamos lá. Hoje, como vocês sabem, primeiro dia da semana, dia de aula de português e ciências, certo? Vamos começar a nossa aula de português. Vamos falar hoje, pessoal, sobre a realidade dos textos jornalísticos, lá na página 24. Bora lá! Então, galerinha, durante o ano inteiro, nós vimos aí diversas histórias, né? Diversos tipos de história. Nós vimos as fábulas, vimos os contos, vimos também as histórias em quadrinhos. Então nós vimos diversos tipos de textos. Só que esses textos, no geral, sempre com histórias fictícias, ou seja, histórias de mentirinha, ok? Hoje nós veremos a realidade dos textos jornalísticos. Eu tenho certeza que na casa de vocês, papai, a mamãe, o tio, ou o irmão mais velho gosta de assistir jornal, né? Isso é fato. Sempre as pessoas gostam muito de assistir jornal, principalmente as pessoas mais velhas. Eu sei que vocês preferem assistir desenho, né? Mas os pais de vocês, os irmãos mais velhos, têm preferência pelo jornal. Por quê? Porque ali no jornal nós vemos os fatos como eles são, né? Os fatos que são reais. Então, um texto jornalístico também tem essa finalidade. Ele mostra fatos reais, certo? A realidade da vida. Então, essa é a finalidade de um texto jornalístico, certo? Então, o texto jornalístico, gente, vai ter uma historinha, tia, vai ter um par romântico, vai ter um final feliz. Não, gente, texto jornalístico, ele conta a realidade, certo? Bom, vamos lá para a página 24. Já no início da página 24, o que nós temos? Nós temos isso aqui, gente. Olha, essa aqui é a página de um dicionário. Vocês estão vendo? Quero que vocês observem. É uma página de um dicionário. Assim como o dicionário que nós temos, sabe, nosso dicionário amarelinho, o Aurélio? Então, aqui é uma página de dicionário. Aqui nessa página de dicionário, ela tem uma palavrinha que está marcada de vermelho. Vocês sabem que palavrinha é essa? Olha só, preconceito. Isso, essa é a finalidade de estar marcando todo esse tracejado aí de vermelho. Bom, o livro diz o seguinte: esta é a reprodução de uma página de dicionário. Leia os verbetes assinalados e depois discuta com os colegas e professor as questões. Olha só, galera, aqui nessa página de dicionário, eu tenho 4 verbetes que estão grifados, ó, 1, 2, 3, 4. 4 verbetes grifados. Tia, o que é verbetes? São essas palavras, certo? As palavras que estão aí escritas de azul. Vamos ler a primeira e qual que é o significado da primeira, certo? Preconceber. É um verbo transitivo direto e ele significa conceber antecipadamente. O segundo verbete, preconcebido, é um adjetivo, certo? E é concebido de antemão. Sua reação foi espontânea e não preconcebida. Aí nós já temos uma frase mostrando como é que nós podemos utilizar a palavra preconcebida, certo? Preconcebido é aquilo que é concebido de antemão, ou seja, precipitadamente, certo? Preconceito é um substantivo masculino
ideia preconcebida, intolerância ou aversão, suspeita, má vontade gratuitas contra pessoas, povos, crenças e etc. Por exemplo, o preconceito deve ser combatido com o esclarecimento. Aí nós temos uma frase mostrando para vocês como é que nós utilizamos esta palavra. Bom, por fim, nós temos a palavra preconceituoso. É um adjetivo que tem preconceito. No plural dessa palavra é preconceituosos. Então, crianças, vocês puderam perceber que existe aí uma semelhança entre essas palavras? Apesar delas serem um pouquinho diferentes, elas aí têm basicamente o mesmo sentido, certo? Você já conhecia o significado dessa palavra? Vocês já ouviram essas palavras ou já conheciam os significados dela? Você já leu, ouviu ou presenciou alguém que tenha sofrido preconceito? Tia, mas a senhora falou e eu não entendi direito o que é um preconceito. Às vezes você pensa que sabe o que significa a palavra, quando na verdade não sabe, né? Como eu falei para vocês, o preconceito é justamente a ideia preconcebida sobre alguém ou sobre algo. Por exemplo, digamos que é o primeiro dia de aula na escola, né? Aí chegou um aluno novo que você não conhecia, né? O aluno tá lá na cadeirinha dele e tudo mais. E aí você fala, ai, fulano tem cara assim de quem é chato. Acho que o fulano não é legal. Acho que eu não vou com a cara de fulano, né? Aí você tem aquela ideia preconcebida da pessoa. E você pensa que ela não é legal só porque você, sei lá, não foi com a cara dela. E aí você acaba que tendo um preconceito, certo? Daí você passa a conhecer a pessoa, vê que ela é super legal e você acaba percebendo que aquele seu preconceito, na verdade, não tinha fundamento nenhum. Você tirou suas conclusões só porque você olhou para a pessoa e disse que ela era séria ou que achava que ela não era legal, certo? Então, isso é um preconceito, quando você não tem conhecimento de algo, daí você tem uma ideia preconcebida sobre aquilo, certo? Daí eu pergunto para vocês já ouviu ou presenciou algum tipo de preconceito? Aí vocês irão escrever aqui no livrinho de vocês que tem um espaço, beleza? Quem são as pessoas que geralmente sofrem preconceito? Quais são as pessoas que vocês já viram ou já souberam que elas mais sofrem preconceito? Então vocês irão escrever aqui caso vocês saibam. Em sua opinião, por que existe tanto preconceito e como nós podemos combater o preconceito? Então vocês irão responder isso aqui para que nós possamos aí discutir dentro da sala de aula quando estivermos no momento presencial, certo? Bom, agora vamos lá para a próxima página e vamos para uma reportagem, certo? Lá na página 25, vamos acompanhar aqui a leitura. Vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo aí em casa, certo? Então peguem o livrinho de vocês e vamos acompanhar a leitura. Contra preconceito, garoto de 11 anos ensina respeito a toda a diversidade. Há um ano, garoto Gustavo Gomes dava uma aula de igualdade racial e de cidadania em matéria da TVT que ganhou as redes sociais. São Paulo. Em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal, da TVT, mostrava uma entrevista do garoto Gustavo Gomes da Silva Santos, que com apenas 10 anos deu uma verdadeira aula de igualdade racial e de cidadania. O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês da consciência negra. O vídeo das declarações de Gustavo foi visto mais de 400 mil vezes no YouTube e no Facebook. E o estudante recebeu prêmios como Cidadão São Paulo, uma iniciativa do Catraca Livre. Sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços e 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado, tudo o que você tem. Só o que muda é a cor da pele e a personalidade. O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar.
ensina o garoto. Gustavo, que é aluno do CEU Vila Caruçá, na zona leste de São Paulo, acompanhava as atividades de um projeto que promove a leitura de contos africanos e afro-brasileiros nas escolas da rede municipal, quando deu as declarações que encantaram e despertaram a consciência de muita gente. O garoto conta que a leitura dos contos africanos ensina a ser humilde, forte e respeitar os outros. Gosto bastante da história africana, gosto de ouvir, gosto de contar e às vezes até de fazer. Se eu sou mesmo um afrodescendente, este afrodescendente gosta de contar histórias e de fazer histórias. Perguntado se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor, Gustavo surpreendeu mais uma vez e disse que os contos ensinam que ninguém vive sozinho. Ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar em conjunto, numa equipe bem grande, para a gente poder combater o preconceito, combater a fome, praticamente tudo. Frente às situações de racismo, Gustavo não se intimida. Vai ter sempre alguém que é racista, que vai ter uma opinião diferente. Por isso que eu gosto de aprender, não para poder debater com a pessoa, mas mostrar para ela como que é você ser negro. Mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como você se vê. Porque saber pedir, saber respeitar, não é ser fraco. Ser fraco é não pedir, não respeitar, não ajudar, não parecer fraco. Isso é ser fraco. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. Sempre falei para ele sobre o preconceito, que não tem que ligar para isso, que as pessoas são todas iguais, diz Dona Cícera. Na escola, Gustavo também se destaca, não só pela clareza na fala, como pela dedicação nos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média, afirma Ana Paula Guimarães, diretora do CEU Vila Caruçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Nada, já que por dentro nós todos somos iguais. São alguns versos do poema Consciência, escrita por Gabriel. Eu acho que o mundo seria bem melhor se cada um respeitasse a opinião do outro. Olha só, gente, que texto legal, né? Bom, aqui nós vimos que o Gustavo, ele tem assim, uma clareza com a fala dele, né? Ele fala super bem e falou de uma maneira muito bonita sobre as questões raciais, certo? Do preconceito, ok? Agora nós vamos para a nossa atividade. E a nossa atividade, pessoal, está toda relacionada a esse texto. É justamente sobre interpretação textual, ok? Então, vamos acompanhar a leitura da atividade. Bora lá, galera! A reportagem relata fatos relacionados a um menino. Letra A. Quem é ele? Letra B. Que informações são dadas sobre ele no primeiro parágrafo? Próxima questão. Há 2 fatos relacionados ao menino, algo que ele fez e um prêmio que ele recebeu. Que fatos são esses? Quarta questão. Por que o jornal RBA está relembrando a entrevista dada pelo menino? Quinta questão. Gustavo participou de um projeto na escola dele. Letra A. Que projeto foi esse? Letra B. Qual a importância desse projeto para ele? Questão 6. Durante a reportagem, perguntaram ao menino se as
se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade da raça e cor. Letra A. O que ele respondeu? Letra B. Você concorda com a resposta dele? Explique a sua opinião. Questão 7. Releia este trecho. Na escola, Gustavo também se destaca não só pela clareza na fala, como pela dedicação aos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média, afirma Ana Paula Guimarães, diretora do CEU Vila Curuçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Letra A. Sublinhe no trecho a reprodução de um depoimento, ou seja, uma fala da pessoa. Letra B. Qual é o sinal de pontuação que identifica a reprodução desse depoimento? Letra C. De quem é esse depoimento? Letra D. Para identificar de quem é o depoimento, é utilizado um verbo. Circule esse verbo no trecho. Lembrando, verbo é uma ação, fenômeno da natureza ou então um estado, mas neste caso é uma ação. Letra E. Escolha no quadro um verbo de sentido parecido e complete o trecho a seguir. Solicitar, aconselhar, gritar, indagar, negar ou declarar. Então, eu tenho aqui a frase, desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média. Tracinho, Ana Paula Guimarães, diretora do CEU Vila Curuçá. Então, vocês irão pegar um desses verbos e colocar aqui nesse espaço. Lembrando, o verbo ele tem que estar conjugado, ok? Questão 8. Leia este outro trecho. O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar, ensina o garoto. Que verbo poderia substituir ensina? Existem aí vários verbos que podem substituir a palavra ensina. Então, vocês irão pesquisar lá no dicionário e vocês encontrarão também verbos que podem substituir. Então, crianças, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, certo? Que vocês tenham curtido e também que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais, ok? Super beijo pra vocês, um super abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!